Olá, esse é o 14º vídeo de uma série que a gente está montando sobre como customizar uma distribuição Linux, no caso um Debian 10 com interface na mão para ambiente corporativo. Aqui diante de vocês está a telinha do menu do Groove, que é aquela telinha que aparece quando você fica teclando ou segurando o Shift durante a inicialização do sistema. Ela é um recurso que o Linux oferece, de modo que você possa editar o menu do Groove e iniciar o sistema no modo de recuperação. No caso é que ele vem por padrão sem implementação de autenticação, ou seja, qualquer usuário consegue editar o menu do Groove sem uma restrição, né? Então o que a gente vai fazer aqui vai ser implementar uma senha para que o usuário não consiga editar o menu do Groove e fazer uso desse recurso, né? Para, por exemplo, quebrar a senha do administrador do sistema e obter controle total sobre a máquina. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou mostrar para você como é que faz para usar esse recurso. Se você ler aqui, você vai notar que tem aqui, se você usar a letra E, eu vou teclar E, ele aparece o menu do grupo para você poder fazer a edição. No caso aqui, porque não está implementada ainda a autenticação, né? Nessa linha aqui, que tem esses dizeres, o usuário ele pode fazer o seguinte: o que eu estou fazendo aqui, em vez de RO, ele coloca RW, dá um espacinho, digita init igual, aí a barra, no caso do teclado, vem no ponto e vírgula. Então ele vai apertar o ponto e vírgula para aparecer uma barra, vai digitar bin, outro ponto e vírgula para aparecer outra barra e bash. Isso aqui está dizendo que ele tem que iniciar o kernel com permissão de leitura e escrita e para iniciar o aplicativo bash. Então, se eu apertar um F10 agora aqui, ele vai iniciar o sistema iniciando só o kernel com o bash prontinho, e ele vai te dar o acesso root para a máquina. Nesse momento eu estou como root da máquina. Então, por exemplo, eu posso dar um cat eu acho que é etc passwd, e aí eu vou ver todos os usuários que tem na máquina. Aí, uma olhadinha rápida, eu percebo que o usuário 1000, que tem o id 1000, o nome dele é administrador. Então, se eu fizer isso aqui, passwd administrador, e der um enter, eu vou poder resetar a senha desse usuário. Então, no caso aqui, eu vou resetar ela para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só de ruim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai pedir para repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês não estão vendo, né? Mas é isso que eu estou fazendo aqui. Beleza, nesse momento você não tem como fazer mais nada com essa máquina, só reiniciar ela, né? Então, como é uma máquina virtual, eu vou ter que reiniciar por aqui. Se fosse uma real, você bastaria meter o dedão lá e desligar a máquina, né? Então eu vou reiniciar ela aqui. Melhor, eu vou desligar essa máquina. Desligar. E iniciar ela de novo. E aqui eu vou iniciar ela normalmente, né? Vou deixar ele correr o timer dele aqui, né? Que ele tem um timerzinho. E ele vai iniciar a máquina. E aí nesse momento, se o usuário tivesse essa expertise aqui, ou então ele pode pegar um tutorial de como fazer isso em qualquer vídeo do YouTube, tem isso, tem aos milhares lá. Se ele digitar desde os mais simples, dizer, por exemplo, como recuperar a senha do Linux, ou mais grosseiramente, como quebrar a senha do Linux, ele vai encontrar um monte de tutorial explicando como fazer esse procedimento aqui, inclusive alguns deles dizendo que é um hack, mas não é um hack. É só o mero uso de um recurso que o Linux oferece para recuperar sistema, cujo o conhecimento de como implementar uma proteção para ele é desconhecido por uma série de pessoas, né? Um grande número de pessoas. Então eu vou logar aqui com administrador, que foi o usuário que eu acabei de
setar a senha dele para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão ouvir aí no teclado, ó, olha o teclado. Viu? 1 a 8 e Enter. E foi, ele entrou. Né? Acabei de quebrar a senha do root, como se diz aí o pessoalzinho dos YouTube da vida. Então, o script que eu vou mostrar para vocês agora, o que ele vai fazer é implementar a autenticação nesse menu, de modo que o usuário não consiga editar ele de maneira tão simples assim. Ele vai ter que saber uma senha e um usuário para poder fazer essa quebra, né? Então, eu já tenho um tutorialzinho marcado aqui, que é esse tutorial que a gente está usando desde o começo. Eu vou abrir ele aqui para a gente seguir ele, para ver, por exemplo, se o link para baixar ele tá. Opa, acabei de abrir no outro script aqui, na verdade, não é isso não. O tutorial é esse aqui. Deixa eu abrir ele aqui para ver se o link está funcionando, porque eu fiz o upload do script no Drive, né? Vou abrir o Firefox também para a gente poder já copiar lá e já baixar o script. Aí, enquanto eu estiver usando o script, que ele demora um pouquinho na hora de fazer a atualização do group, eu vou explicando como é que ele funciona, o que ele faz realmente, né? Vamos lá para o finalzinho do tutorial. Vou ver se está aqui. Achei. É esse trecho aqui, ó. Então, o script ele está nesse link aqui, ó. Eu vou baixar esse script. E a gente vai ver como é que ele funciona. A primeira coisa, o script é um .sh, né? E um .sh é um executável no ambiente Linux. É como se fosse um .exe. Então, quando você vai baixar isso do Google, ele vai emitir um alertazinho. Ele vai dizer para você tomar cuidado que isso pode conter um vírus. No caso, não contém, né? Aí o script é esse aqui. Ao longo da execução do script, eu vou explicar ele por inteiro. Vou abrir ele e vou explicar ele para você poder ver o passo a passo do que esse script realmente faz. Vamos lá. Está baixando aqui. O script não é tão grande assim, que minha rede aqui está meio lenta. Então vamos lá. Ele abriu direto na pasta downloads, né? Então a gente vai seguir o tutorialzinho aqui para mostrar o que fazer com ele. Bom, então aqui a gente baixou ele para dentro da pasta downloads e esse tutorial aqui a gente está seguindo ele desde o começo e a gente decidiu concentrar todos os scripts dentro da pasta scripts_shell que fica dentro da OPT. Então, como a gente baixou esse script dentro da OPT, quer dizer, dentro da downloads, esse comando aqui vai fazer um CP e vai copiar ele para dentro da pastinha que a gente está usando. Então, se você não tiver essa pastinha aí, você pode criar essa pasta usando assim, ó, sudo mkdir e o nome da pasta aqui. Beleza, isso aqui vai criar a pasta dentro do OPT. Aí você pode seguir o tutorial certinho aqui que não vai dar ruim. Deixa eu já copiar aqui para ficar bonitinho. Depois eu vou fazer, consertar esse tutorial. Então beleza, isso aqui vai criar a pasta, né? Você vai copiar isso aqui, Ctrl C, aí vai abrir o terminal. Aí no caso aqui eu estou com o Gnome terminal, então eu posso colar ele usando Ctrl Shift V. Dou um Enter, entro com minha super senha de 1 a 8, né, que eu acabei de quebrar. E no caso aqui ele vai dizer que já existe a pasta, porque a gente está seguindo esse tutorial há um tempão, então essa pasta já existe. Então o que a gente tem que fazer aqui agora é usar essa segunda linha para copiar o script para dentro da Shell. Quer dizer, da Shell não, para essa pasta aqui. Então vamos lá, ele já deve ter copiado, né, porque eu já coloquei a senha. Vamos dar um ls para ver se ele está lá. opt, scripts, proteger, tarará. Tá, ele já está lá. Então agora a gente vai dar permissão de execução para ele, né? Ctrl C. E esse 700 é para só o root ter permissão de execução desse script. Então
a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser executar o script. Ou não? Não. Vamos executar o script. Aí depois eu falo o que ele fez. Então já ganho o sudo, né? Vou dar copiar isso aqui para ganhar sudo sul, já ficou a root. E agora eu vou copiar esse script e colar ele aqui. Beleza. Como ele vai mudar o menu do Groovy, é melhor abrir primeiro e mostrar para vocês como é que é a estrutura do arquivo que constrói aquele menu que a gente viu na tela inicial, né? Que tem duas linhas lá. Então, antes de executar esse script, eu vou fazer isso mesmo. Sudo gedit e vou mostrar. O menu, o arquivo que define o menu fica aqui, ó, boot, groovy, e o nome dele é groovy.cfg, tipo configuração do Groovy. Beleza. Esse arquivo aqui, ó, ele tem várias tags aqui, ó, de início e fim, tipo begin início e fim, ó. Cada bloco desse tem um início e fim. No caso, o que dá o primeiro menu que aparece lá, que é esse aqui, ó, ele é definido por esse arquivo aqui, ó. Ele usa esse arquivo aqui para gerar esse bloco aqui. E esse bloco aqui inteiro, que termina aqui, ó, no final, né, do bloco desse arquivo, ele constrói o menu que a gente vê lá, né? Aí o que acontece? Cada entrada de menu, ela tem esse bloco aqui, ó, menu entry, né? Ela começa com abrir chaves e termina com finalizar chaves, né? E antes de finalizar chaves, essa principal aqui, ó, ela termina com isso aqui, ó, com essa linha que tem esse aqui, ó, init rd espacinho boot, né? E se você notar aqui, ó, perceba onde é que a gente fez a edição, exatamente essa linha aqui, ó, pegou o RO, tocou pelo W init bin bash, né, que a gente fez lá. O que o meu script vai fazer vai ser identificar onde começa esse bloco aqui, ó, e fazer uma cópia dele para dentro de um arquivo especial que fica dentro dessa pasta aqui, certo? Vai ser isso que ela vai fazer. Vai fazer uma cópia desse bloco para uma outra pasta, para um outro arquivo que fica dentro dessa pasta. E quando você der o update groovy, ele vai fazer uma leitura de todos os arquivos que tem dentro dessa pasta e montar esse menu do groovy aqui, né? Então, depois que a gente executar o script, vai ter um outro bloco entre esses 5 aqui, entre esse aqui, ó, e esse aqui, vai ter um outro bloco com begin e end, que vai conter uma cópia desse bloco aqui com a implementação de senha e login, né? Então, vamos lá para fazer rodar o script de uma vez, para vocês verem como é que vai ficar depois. Aí, enquanto ele estiver rodando, eu abro o script e mostro para você o que ele está fazendo, né? Então, vamos lá, Ctrl Shift V e vamos rodar esse script. Primeira coisa que ele vai pedir é um usuário, né? Esse usuário não necessariamente precisa ser um usuário que esteja setado na máquina, pode ser qualquer sequência de caractere. Mas, pelo amor de Deus, não vai usar espaço, não. Não usa espaço. Usa um nome razoável. Então, para usar um nome razoável, a gente vai usar o nome root mesmo. Root. Pronto. Esse é o nome. E a senha, aí você cria qualquer senha que você quiser aí. Deixa eu criar uma senha aqui difícil. Beleza, criei minha senha difícil. Nesse momento, ele já está identificando onde está o começo e o final do menu, que eu acabei de mostrar lá, né? Com abrir chave, fecha chave, e vai montar toda a estrutura. Então, eu vou abrir o script aqui e vou dizer para vocês o que é que ele fez. Vou pegar o script aqui e abrir ele. Eu acho que eu fiz download dele aqui, né? Vamos abrir ele aqui e mostrar o que ele fez. E também vou mostrar aqui para vocês onde é que fica, onde é que ele está trabalhando.
ele trabalha aqui, ó. Lembra que eu disse que tem aquela pasta etc group.d? Essa aqui mesmo. Olha aqui que interessante. Lembra que lá tinha 05? Deixa eu colocar ele de lado aqui, que aí vai dar para ver. Eu vou abrir também aqui, ó, o Groovy CFG, só para mostrar um negocinho aqui. Sudo. Antes de explicar como é que o script funciona, para vocês entenderem mais ou menos o que ele está fazendo. Boot groovy.cfg. Opa, tem que colocar o editor, né? Gedit. Beleza, deixa eu colocar ele de lado aqui. Olha aqui que interessante. Essa pasta aqui, ó, etc groupd, certo? Beleza. Aqui, ó, etc groupd, tá vendo? Olha só o primeiro arquivo que tem aqui, ó, a referência que ele faz, 00header, certo? Olha aqui, 00header. Esse é o primeiro bloco, begin e end do 00d, certo? O seguinte, begin 05 Debian 10, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É a mesma estrutura, tá vendo? Só que o que ele fez agora? Lembra que entre entre o 5 header, entre os 5 já partia por 10? Lembra? Que era esse aqui? Olha o que o script fez. Ele colocou um set custom aqui no meio. Tá vendo? E olha aqui, end do custom e o início do custom, do 07 custom. Tá vendo? E olha aqui que interessante, ó. Superuser root e essa sequência gigantesca de caracteres que tem aqui, ó. Essa sequência gigantesca de caracteres, ele está dizendo que tem uma password desse tipo aqui para o usuário root, e a sequência de caracteres que é a senha é esse toda aqui, ó, encriptada em um SHA-512, uma senha gigante. Quer dizer, a encriptação é gigante, a senha é minúscula, porque eu coloquei uma senha bem boba, né? Mas enfim, isso aqui indica para o menu do Groovy, quer dizer, para o Groovy, quando ele estiver fazendo desenhando o menu para o usuário, indica para ele que ele tem que exigir uma senha e um usuário. Então o usuário não vai conseguir mais teclar E e editar o menu do Groovy. É isso que esse script faz. Agora, por que eu optei aqui, ó, em construir esse arquivo? Deixa eu exibir ele aqui. Por que eu optei em criar um arquivo 07 custom em vez de editar diretamente aqui no Groovy CFG, né? Por quê? Porque esse arquivo aqui, ele é reescrito toda vez que a gente instala um programa que exige alguma manipulação no kernel ou outra coisa assim mais sofisticada. O Linux, por padrão, ele vai reconstruir esse arquivo Groovy CFG conforme essas definições feitas nesses arquivos aqui, ó. Entendeu? Então, se você fizer uma edição aqui, ou der um azar de houver uma atualização no Groovy, e essa atualização do Groovy reescrever um desses arquivos aqui, caso você queira fazer neles, em vez de criar um arquivo à parte, você vai perder as definições que você fez aqui, né? Então, por exemplo, tem um parâmetro aqui nesse bloco que está aqui meio espremido. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar maior. Então, esse bloco aqui foi o que foi construído, certo? Com base no arquivo que deu lá. Tem um parâmetro aqui nessa linha de menu de entrada aqui, ó, que ela segue até e termina aqui, ó, nesse primeiro fechamento aqui, é a abertura de chave, que é esse aqui, ó. Esse parâmetro aqui, ó, ele indica para o menu que o usuário ele pode iniciar o sistema operacional aqui sem necessidade dessa senha. Porém, ela exige senha caso ele queira editar o menu aqui, para quebrar a senha do root, por exemplo. Ele exige senha para editar o menu, mas não exige senha para iniciar o sistema.
Esse aqui é o lance aqui. Se você não colocar esse parâmetro aqui, o usuário vai ter que saber a senha para iniciar o sistema operacional. E aí não faz o menor sentido você implementar uma senha que o usuário tem que saber ela para iniciar o sistema operacional. Então esse parâmetro aqui que está em azulzinho é imprescindível se você quiser fazer esse tipo de implementação aqui, né? É óbvio que a gente está considerando que você, quando está fazendo a instalação do seu Linux, para entregar ele, a máquina para o usuário, você já tenha tomado alguns cuidados, né? Por exemplo, você tem que tomar o cuidado de configurar o seu BIOS, o seu BIOS lá, a sua BIOS lá, de modo que o usuário não possa dar boot por um pendrive, por exemplo, porque senão o usuário bota um pendrive lá, dá boot pelo pendrive, com um Linux qualquer, por exemplo, e aí, se ele for esperto, ele vai poder fazer qualquer edição no HD, né? Inclusive apagar a senha de root, tanta coisa. Então eu estou considerando aqui que você, antes de entregar a máquina para o usuário, você colocou um lacre nela, você configurou o boot, o BIOS dela para ele não poder entrar sem uma senha, né? Você configurou uma senha para o boot, né? Para o BIOS, para que ele não possa dar boot por um pendrive e quebrar sua senha. Você colocou um lacre na máquina, você manteve a sua pastilhinha lá com a energia, a pastilhinha redondinha, tá carregada, entendeu? Para ele não zerar ela e ele não poder ter a liberdade de poder editar o BIOS, porque descarregou a bateria e aí zerou e aí apagou toda a senha que você colocou lá no BIOS. Então eu estou considerando tudo isso, né? Porque senão não adianta nada isso aqui, né? Isso aqui só faz sentido se você tomou as medidas mínimas, né? Colocar um lacre na máquina e colocou uma senha no BIOS, senão não adianta nada. Enfim, feito esse disclaimer todo aqui, né? Então, enfim, o que esse script faz é construir esse bloquinho aqui, ó. Ele identifica o bloco principal aqui do menu, que é esse aqui, né? Peraí, termina aqui. Esse bloco aqui, ó, ele faz uma cópia desse bloco aqui, que é a parte principal do menu, monta um bloco diferente, outro bloco aqui, aproveitando o 07 Custom, né? Cria um 07 Custom com a mesma coisa que tem lá embaixo, só que acrescentando esse parâmetro aqui e colocando senha e do usuário aqui embaixo, né? Senha e usuário, né? Beleza, é isso que ele faz. Ele só faz isso. Agora, como ele faz isso? Deixa eu dar uma olhada dar uma mostrando aqui. Que aqui, ó, esse arquivo aqui ele já vem por padrão deixa eu colocar ele de lado aqui. Ele já vem por padrão, né? No Grub, né? Quando você instala o sistema, esses arquivos, todos eles já vêm por padrão, inclusive esse. E esse aqui serve justamente para você fazer customizações. Só que por que eu não fiz nele? Eu fiz uma cópia do outro aqui. Eu fiz uma cópia dele aqui e acrescentei aquele bloco aqui embaixo. Porque esse aqui, ó, que está aqui, ó, deixa eu ver se consigo separar ele aqui e colocar ele de lado para vocês verem ele pareado. Beleza. Note o seguinte, ó, essas primeiras linhas aqui, ó, essas aqui, ó, são exatamente essas aqui, ó, tá vendo? O que eu fiz aqui foi só acrescentar o bloco do menu e colocar usuário e senha. Só isso que eu fiz. O script só faz isso, né? Por que eu fiz isso? Porque eu fiquei com receio de, por exemplo, a gente está usando um Grub aqui, que é na versão 2, né? E eu não lembro lá, eu acho que é 06, 206. Vamos supor que você atualize o sistema e ele faça uma atualização dos pacotes do Grub e ele reescreva esses arquivos aqui, né? Vamos supor que por um azar ele resolve reescrever o 40 custom. Aí ele vai tirar o que você fez.
E aí danou-se, né? Porque vai sumir lá a proteção que você colocou, some. Colocando o 0,7 custo, a chance disso acontecer diminui. Só que tem um porém aqui. Se você for prestar atenção aqui, ó, deixa eu abrir ele de novo. O que ele faz aqui? A gente fez ele faz um apontamento para o kernel, né? Para esse kernel aqui, ó, que no caso ele fica aqui no boot, né, na pasta boot. E aqui é a versão 4.19.0.22, né? E o initRD dele é a mesma versão, tá vendo? Mesma versão. Se por algum acaso você sofrer uma atualização de kernel e for para um kernel que não seja esse, e você remover esse kernel, o usuário não vai conseguir dar mais boot na máquina. Então é importante que quando você faça a implementação desse script para proteger o group, que você na boot aqui, ó, deixa eu entrar na boot. Aqui, você não remova esse kernel, porque se você remover esse kernel 22 aqui, que é o que ele está usando naquela cópia lá, o usuário não vai mais conseguir dar boot na máquina, porque vai precisar de senha, entendeu? Ele não vai conseguir na primeira entrada, vai tentar na segunda, não vai conseguir. Então é importante que você fique atento, que quando você usa um script desse que eu estou mostrando para você, você tome cuidado de não remover o kernel que o script está usando. Ou, se você for remover o kernel, você modifique aqui, ó, a linha lá do set, lá que eu já perdi ele, para que ele dê entrada no boot certo, no kernel certo, senão vai dar ruim. Ele não vai achar nem o kernel 22 e nem o TRN. Se você tirar ele daqui, ele não vai conseguir dar boot. Então é importante você observar isso. Na dúvida, é até bom você fazer um apt mark no kernel, para ele só atualizar quando você realmente quiser que ele atualize, né? Mas enfim, vamos lá explicar como é que o script funciona. Já mostrei como usar, agora vou mostrar para vocês como é que o script funciona. Primeira coisa, tem o blá 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 aqui. De onde que eu tirei essas informações? Eu não tirei de lugar nenhum, não. Eu tirei do site do GNU. Aqui, ó, site no GNU. Vou até mostrar para vocês o site do GNU, como é que lá explica direitinho como é que faz o esquema. Vamos ver se ainda está ativo o site do GNU. Provavelmente vai estar. Ele está todo em inglês, sabe? O GNU é o sistema, é justamente quem produziu o Groovy, né? Aí ele vai falar aqui, vai explicar aqui, ó, no site do GNU já vai dizer como é que é o esquema de criptografia, para colocar senha, password e senha, vai explicar tudinho. Vai falar das entradas de menu, olha o parâmetro aqui, ó, tá vendo? Para você poder dar boot sem precisar senha. Ele vai mostrar direitinho como é que é a estrutura aqui, ó, onde é que você bota um hexted, aqui, ó, o kernel, como a abertura da chave, o fechamento da chave. Ele está explicando tudinho aqui, né? Esse aqui, ó, para caso você tenha menu, você tenha um dual boot com Windows, né? Por um acaso o script até ele leva isso em conta. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então ele explica aqui, né? Não é um mistério, né? Não tá uma coisa sombria, obscura. É porque ninguém sabe desse negócio, quase ninguém sabe disso aqui, né? Eu fiquei com medo da hora que eu vi que é fácil de quebrar e fui atrás, mas está aqui, né? Então enfim, vamos lá explicar o script. Cadê? Tá aqui. Bom, vamos lá. Enfim, cadê o mouse? Me devolva o mouse. Tá, esse primeiro bloco aqui, ó, ele verifica que se você é root. Se você não for root, ele não deixa você rodar o script. Esse segundo bloco verifica se esse aplicativo está ativo. Provavelmente ele vai estar, porque qualquer distribuição Debian usa ele por padrão, porque é o que o Debian usa na hora da instalação. A interfacezinha gráfica que ele oferece é baseada nisso aqui.
esse aplicativo. Beleza. Aí depois ele vai usar o aplicativo para perguntar um usuário, né? No caso o root aqui, por exemplo. Aí a senha, né? Aí depois ele vai checar se os dois estão vazios. Se tiver vazio, ele vai dizer que não pode campo vazio. Aí aqui ele vai usar a gerar a senha, né? Baseado na senha que você informou, ele vai despejar nisso aqui. Esse aqui é um aplicativo, né? Uma ferramenta para gerar hash criptografado em SHA-512, que é a que foi usada, vai ser usada depois. Esse trecho faz isso. Esse aqui, essas linhas aqui, ó, elas simplesmente pegam essa hash, quebram ela, de modo que você consiga pegar só a parte que precisa para depois montar aquela estrutura do finalzinho do bloco. Aí ele vai pegar, ele vai colocar ela nessa variável e depois vai excluir o arquivo que eu estou usando aqui de manobra para poder fazer isso. Ela faz isso, só isso que ele faz. Beleza. Aí se esses dois arquivos tiverem, ele vai excluir, porque esse 07 é o que eu uso, que o script usa para fazer uma cópia do bloquinho que inicia o Linux, e o 8 é o que ele vai usar caso exista algum Windows, ele vai fazer uma cópia nele também, um segundo arquivinho, de um bloquinho com o Windows nele. Beleza, aqui tem uma explicação sobre a importância desse arquivo, desse parâmetro, e eu tomo cuidado nesse script aqui, que é o seguinte: se ele não conseguir identificar o bloco e não conseguir setar esse parâmetro, o script não simplesmente vai remover e vai eliminar a mudança que ele vai fazer e vai deixar como se nada tivesse acontecido, justamente para você não ficar fora do seu sistema operacional. É um cuidado que eu tomei aqui, porque se você não colocar esse parâmetro aqui no bloco, ele não vai, o usuário vai ter que saber senha e o usuário lá, então não faz sentido, né? Ele vai ficar lá de fora, ele não vai conseguir nem iniciar a máquina. Beleza, então essa parte aqui, ó, ela simplesmente copia o 40 custom, faz uma cópia dele, renomeando para 07 custom, e aí ele inicia um looping. Esse looping aqui nada mais faz do que identificar o início, né? Que tem a chavezinha, o menu Enter, a palavra Linux, e a partir do momento que ele identifica esse comecinho, ele vai começar a copiar todas as linhas e despejar nesse 07 custom. Aí quando ele terminar e achar o final, ele vai dar um break e vai sair, né? Só isso que ele faz. Ele vai fazer uma leitura do boot CFG, desse grupo CFG, vai fazer um loop nele e vai copiar o bloquinho. Quando ele achar o bloquinho, vai separar ele, beleza. Aí depois que ele separar, ele vai certificar de que realmente copiou o bloquinho certo. Se as duas últimas linhas do bloquinho contêm o int RD e a chave, vai ser isso que ele vai procurar. Aí ele vai iniciar um novo, vai pegar nessas duas últimas linhas, né? Vai usar o tail 2, o grep, enfim. Esse trecho aqui do bloco, ele identifica as duas últimas linhas e vê se ela existe. Se ela não existir, é porque deu alguma falha na hora de construir o bloco, então ele simplesmente remove o bloco. Aí, aqui, caso ele tenha sido bem sucedido na construção do bloco, colocado o parâmetro de tirar a restrição e o bloco tiver sido feito direitinho, aí sim é que ele vai checar para ver se tem algum Windows, e aí sim vai tentar construir o menu, separar o menu do Windows. Se ele não tiver conseguido checar o menu do Windows, aí ele vai desistir de construir o bloco menu do Windows, e a mesma coisa que fez do lado de cima. Beleza. Aí nessa parte final aqui, ó, é a parte que, se tiver dado tudo certo lá em cima e o menu aqui tiver existindo, aí ele vai checar se tem os dois, ele vai apagar as duas últimas linhas desse arquivo aqui do 07 custom e vai reconstruir essas duas últimas linhas colocando o usuário e a senha. Beleza. Aí, feito isso, ele vai fazer um update group, que é o comando que usa para reconstruir o group CFG, só que dessa vez
com os dois arquivos juntos. Se der errado, se ele não conseguir fazer isso, ele remove as duas coisas e não faz nada. Deixa o seu GRUB CFG exatamente como está, para não bugar seu sistema. Ou seja, que tudo é feito aqui com cuidado de não crashar sua máquina, né? O cuidado principal é esse. Beleza, agora por que eu usei 07 e 08, não usei 40, 50, por quê? Porque se você notar, dentro daquele arquivo aquele arquivo que está lá, aquele conjunto de pastas, deixa eu ir para ele lá de novo. Dentro desse arquivo, dentro dessa pasta aqui, ó, etc grub d. Você observa aqui, ó, que o arquivo do GRUB, aquele GRUB CFG que vai montar o menuzinho que o usuário vai ver quando ele está iniciando o sistema, ele segue uma ordem crescente de acordo com a numeração que está aqui. Então, como eu quero que ela apareça de primeira, por isso que eu usei 07, porque por padrão ele coloca as 10, né? Então, se eu colocar o número anterior entre os 5 e o 10, vai ser o primeiro número que vai aparecer lá por padrão. Então, se o usuário não fizer nada, ele vai iniciar o sistema operacional pela linha certa, que é o 07 custo, né? Beleza. Então, é isso que acontece aqui, gente. Então, cuidado, lembrando novamente, o cuidado que você tem que ter é só para você bloquear o seu kernel, para ele não atualizar sem você ter conhecimento, para que ele fique bloqueado direitinho. Um comando que você pode usar para fazer com que bloqueie o kernel é o apt mark hold, né? Você pode usar esse aqui, ó. Por exemplo, para você identificar onde é que estão suas imagens, no Linux, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui o Synaptic para mostrar para vocês um negócio. Synaptic. E eu vou procurar pela palavra imagem lá dentro, só para mostrar para vocês como é que como é que fica no sistema o esquema do kernel. Ctrl F, né? Imagem. Vou procurar só pela palavra imagem, que eu também não estou lembrado do nome do pacote. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Vou mostrar para você. Acho que já passou. Acho que é imagem reader. Eu não lembro. Aqui, ó. Olha esses pacotinhos aqui, ó. Tá vendo esses caras aqui, ó? Isso aqui, ó, é o kernel. Você vê que eu tenho o kernel 20 e o kernel 22, não é? Beleza. Então, qual é o nome que ele dá, ó? Esse aqui e o header dele, não é? Então, o que você vai ter que fazer para bloquear? Você pode usar esse comando aqui, ó. Um recurso do apt, sudo apt tracinho mark, aí hold. Deixa eu dar um clear para ficar mais bonitinho. Clear. Beleza. Sudo, aí apt. Aqui não precisaria do sudo, que eu já estou como root. Apt mark, beleza. Hold, tipo bloquear. Agora o que? Qualquer coisa que comece com qualquer coisa, não. Linux, olha o nome do pacote. Linux, né? Traço imagem, certo? Asterisco. Então eu vou bloquear qualquer coisa que tenha a palavra Linux imagem, né? E também o header, né? Linux traço headers asterisco. Se você fizer isso, ele não vai funcionar porque eu estou com a apt-get bloqueado aqui. Mas se eu der um enter, deixa eu fechar isso aqui. Beleza, fechei. Pronto. Se eu fizer isso, ele vai bloquear todos os kernels. Ele não vai deixar atualizar kernel nenhum. E aí você não tem risco de ocorrer acidentalmente uma atualização de kernel e o seu usuário não conseguir nem iniciar a máquina porque um kernel foi removido, né? Se você quiser desfazer isso aqui no futuro para poder atualizar os kernels, é só colocar a palavra UN aqui, ó. Aí fica hold. Pronto, agora ele vai desbloquear todo, tá tudo liberado. Agora você consegue atualizar seus kernels, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui.
Como eu estou customizando uma imagem, eu não quero correr risco, então eu vou deixar bloquear todos os meus kernels aqui sim, para nenhum deles bloquear. E você nota que os kernels que estão aqui, ele mostra a lista total de todos os kernels possíveis e imagináveis aqui, certo? Beleza. Isso quer dizer que você não vai atualizar kernel nenhum, a não ser que você desbloqueie. Ótimo, né? Que é o objetivo aqui. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Como essa aqui é a minha imagem, né? E eu quero que o meu menu do grupo esteja limpinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente desfazer a alteração que eu fiz. Como é que eu faço isso? Como eu vou empacotar aqui, eu vou descarregar isso em todas as outras máquinas, porque isso aqui é minha imagem modelo, não é conveniente que eu deixe o menu do Groovy já com essa definição aqui. É importante que eu rode esse script no pós-instalação, depois que eu instalar ele na máquina, ou nas máquinas, em cada uma delas, aí que eu rode o script lá, não agora, né? Porque isso aqui não vai valer de nada depois que eu fizer o esquema. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover isso daqui, né? Eu poderia deixar, mas eu vou remover, eu vou desfazer. Então como é que eu vou desfazer isso? Eu vou abrir ele com Nemo aqui, só para mostrar um negócio. Sudo Nemo, beleza. Eu estou abrindo o Nemo como root, porque eu estou no Cinnamon e o gerenciador de arquivos dele padrão é o Nemo, né? Então eu vou navegar lá para dentro da Groovy CFG. Beleza, estou como root aqui, deixa eu colocar aqui em lista. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse arquivo aqui, ó, o 07 Custom, que foi o que eu fiz a customização. Eu apago ele, né? Aí eu vou fechar isso aqui. E agora eu vou abrir um outro terminalzinho aqui para não atrapalhar o que ele está fazendo ali. Sudo update group. Esse comando vai reconstruir o Groovy e vai remover a alteração que eu fiz implementando a senha. Beleza. Pronto. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, né? Eu nem sei se eu mostrei lá o script funcionando. Nem lembro se eu mostrei. Não, eu vou refazer, porque eu não mostrei para vocês como é que ele funciona. Eu não lembro se eu mostrei. Então eu vou executar o script novamente. Sudo opt scripts proteger. Vou executar ele de novo. Root. Aí dessa vez eu vou colocar uma senha idiota de um a outro. Beleza. Para mostrar como é que vai ficar a cara dele depois que eu reiniciar, porque eu não sei se eu fiz isso. Eu vou desfechar tudo aqui e vou reiniciar a máquina e mostrar para vocês como é que ela se comporta. Só porque eu fiz uma mudancinha aqui. Beleza, vou reiniciar aqui e mostrar para vocês como é que fica a cara dele. Reiniciar a máquina. Beleza, aí quando chegar no menu do Groovy, eu vou parar ele e vou mostrar para vocês o que ele vai fazer. Beleza, tá vendo aqui, ó? Tem duas entradas, tá vendo? Deixa eu tirar essa marquinha daqui. Beleza, a versão do Groovy aqui, ó, é a 2.06-3, né? Beleza. E é um Debian 10, né? É Debian 10, beleza. Olha só o que acontece. Se o usuário, por exemplo, tentar dar um E para editar, ó, ele vai pedir senha, tá vendo? E aí ele vai ter que saber a senha para poder editar e quebrar a senha do root, né? Então, como eu sei a senha, eu vou digitar aqui, ó, root, e minha senha é de 1 a 8. Pronto, aí eu tenho acesso, certo? Agora, se o usuário, por exemplo, isso funciona para qualquer um desses aqui, ó. Se o usuário quiser iniciar normalmente, ou ele deixa o tempo correr, ou ele dá um Enter, e aí o sistema inicia normal, tá vendo? Ele protege só contra edição. Qualquer uma daquelas 3 linhas que o usuário tentar editar para quebrar a senha do root, ele não vai conseguir sem saber a senha, o usuário e a senha. Então o vídeo era esse, né? Eu até me estendi demais no vídeo, mas aqui é uma alteração importante que quase ninguém sabe, né? Então eu vou finalizar o vídeo agora e até o próximo vídeo.